era meio improvisador já, o jazz foi uma das coisas mais significativas da minha vida. Eu realmente fiquei fascinado pelo jazz, assim, pela sonoridade dos acordes, pelos músicos tocando, pela essa possibilidade de você improvisar, fazer a sua poesia, sabe? Essa coisa toda. Então, o jazz foi muito importante. Acontece que eu tocava à noite em São Paulo. A noite em São Paulo era bem diferente daqui, da noite, mesmo quando aconteceu aqui, se bem que aqui também funcionou. A noite era assim, eventos culturais que aconteciam à noite, entendeu? Então você tocava jazz num bar, tocava mesmo, assim, jazz à vontade. Tinha cantor também, mas era bossa nova e jazz, a gente tocava com baixista, tudo, né? Eu ganhei um dos 5 melhores jazzistas da cidade de São Paulo. Por quê? Porque eu tocava jazz à noite, não é que eu era bom assim. Só tinha eu também, eu e mais 4. Tinha que ser, né? Mas então, isso só para você ver que realmente tinha uma ligação com o jazz, né? Dos primeiros pianistas, na noite quando eu comecei tocando com o Bebeto, né? No Neon, tocava, era eu, o Bebeto e o Jaime. Inclusive era talvez eu tenha sido o primeiro baixista do Solar, porque o Jaime me deu uma intimada assim, olha, você tem que tocar baixo acústico. Eu falei, cara, eu não tô na história de tocar baixo acústico. Então o baixo acústico chegou depois também, né? Aí eu falei, eu sabia que o Zé tocava baixo. Cara, chama o Zé pra compor o Solar Trio, né? Eu recentemente vi uma gravação do Solar Trio, do antigo Solar Trio que eu tinha, né? Que nós tínhamos. Zé Alexandre do contrabaixo, Jaime Pradeval da bateria e eu no piano, né? E foi um trio bacanérrimo, assim, foi indicado para o prêmio Sharp, nós pegamos o 2º lugar, foi um negócio... Estudei com gente, com guitarristas que eram a primeira geração em São Paulo, talvez provavelmente no Brasil, que estudaram a harmonia. E eles estudaram com o pianista do Zimbo Trio. Então é interessante porque até lá todo mundo era guitarrista, assim, tocava o que dava, o que aprendeu em disco, se houvesse alguma complexidade na harmonia já não sabia o que fazer. Então esse pessoal estudou com o pianista, né, do Zimbo Trio, e começou a formar uma outra geração da qual eu faço parte, que teve contato com esse tipo de conhecimento, né. Que nem o Jaime falou, não é questão de fazer um resgate, talvez até um tributo, mas não resgate, não resgatar de pessoas, nem saudosismo, nem nada, mas registrar que Campinas tem esse poder de ser um celeiro de músicos que assim não deve nada para ninguém no mundo inteiro. Meus primeiros professores, que eu tive aula com ele durante muitos anos na minha adolescência, foi o Hélio Valverde. Então foi um cara que me direcionou muito e me deu altos toques, assim, numa época que a gente não tinha acesso à informação, e ele era um dos guitas principais, até hoje é um dos caras importantes para a cidade. E depois eu fiz aula com o Newton, Regina. A primeira vez que eu sentei uma bateria foi na casa do Pepa. Depois, com 12 anos de idade, fui ter aula com o Jaime. O Alex eu conheci um pouco depois disso, encontrei com o Alex nos Estados Unidos. Então a gente tem todo um histórico ali, né, que ultrapassa o plano musical. Eu acho que isso tem uma importância também, né? Não seria a mesma coisa se tirasse um do grupo, chama um outro baterista que toca muito bem. Não é a mesma coisa, acho que esse histórico faz parte também. Todos esses caras, o Hélio, o Newton, o Jaime que estava aqui, o Pepa que entrou num momento também legal, que deu continuidade a essa vida que a gente tinha começado com o Rodrigo Pinto. Então foram pessoas importantes que eu devo tudo o que eu sou, não como músico, mas também a todos esses degraus, essas pessoas, né, que foram participando da minha vida. Esse lance da gente querer absorver essas influências que eles implantaram em Campinas, né, que existe aqui, né, pô, nossa, quantas vezes eu lembro quando menino, assim, antes mesmo de tocar, quantas vezes eu fui ver o Hélio tocar, né, porque são pessoas que nos inspiram, são nossas influências aqui de Campinas mesmo. Eu lembro um método que chegou, um dos primeiros métodos para contrabaixo elétrico, chegou em 84, um método de 81, né? Então assim, eu mal sabia falar inglês, era tudo inglês. Então assim, nós
eu acabei aprimorando o meu ouvido, minha audição. Então eu tocava muito Yes, tocava muito, você falou Jean-Luc Ponty, então assim, Ralph Armstrong era um baixista, então assim, eu tirava todas as linhas, Jaco Pastorius, eu tirava essas linhas, eu ficava o dia inteiro tocando, eu não sabia onde que era a nota dó, mas eu tocava as linhas do Yes, do Queen, então eu ficava tirando música incessantemente, com a vitrola, né, pegava a agulha, voltava, então o disco riscava ele inteiro. Então eu acabei desenvolvendo essa habilidade, a habilidade de tirar músicas. Então assim, isso me ajudou muito, né, a entender as linhas de contrabaixo. Então antes de eu entender o instrumento, eu compreendi o desenvolvimento dele na música. Então foi muito interessante. Mas hoje em dia não é o caminho natural das coisas, né? E era uma outra época, né? Era uma época que a informação não circulava como hoje mesmo, assim. A gente está falando de 1982 a 1984. Então, o acesso ao material que a gente tem hoje, tanto o material didático de informação quanto o material técnico, era outra história, né? A gente não consegue hoje em dia passar para um jovem de 17 anos como é que era. O mundo mudou demais. E a música mudou muito, né? Tem uma proeminência muito grande hoje em dia. Então era muito difícil conseguir as coisas. Então talvez a união fosse mais forte, a informação era tratada com muito mais carinho, com muito mais profundidade. Os poucos métodos que eu tive, os poucos discos que eu tinha acesso, a gente ouvia até furar, o método você decorava ele do começo ao fim mesmo, entendeu? No passado, a gente não tinha tanta informação circulando. Então, eu acredito que tudo tem pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que naquele momento, quando eu comecei a tocar bateria, a gente dava mais valor para tudo. A gente dava mais valor para um disco, para o que um professor falava. Tudo tinha um valor diferente. E hoje em dia o mundo está muito efêmero, né? As coisas estão tão rápidas. Então uma informação, a gente não usa essa informação verdadeiramente para refletir, para pensar, para evoluir para algo diferente. A gente pega uma informação, quer usar rápido, e depois já tem outra informação, a gente tem que lidar com tudo isso muito rápido. Minha primeira ou segunda aula de baixo elétrico já foi com a bateria. E isso me seduziu, assim, me conquistou, porque o baixo é um instrumento muito sem sentido sozinho, né? Ainda mais se você não toca bem, mas se você toca uma nota e você toca com essa bateria, já faz. Então eu lembro do primeiro dia, quando você, né, talvez seja um dia que eu lembro muito bem, que foi muito importante, eu tocando com a bateria, assim, e o Maurício falando, toca isso, toca aquilo, então foi uma coisa que me deu, eu senti mesmo a força da história. Você tem que ouvir, você tem que ouvir música, você tem que ouvir música. Todos os que fizeram isso estão tocando uma barbaridade hoje. De uns anos para cá, existe uma resistência muito grande do nego ouvir música. O sujeito prefere ficar estudando 5 horas do instrumento e não ouve nada. Você viu o camarada tocar? O cara toca bem, bicho, o cara toca bem. Mas um negócio, fica naquele troço ali, ele não tem o registro histórico que o pessoal de outra geração ouvia. Quer dizer, o cara entendia, não sei porque hoje tem essa resistência. O camarada, ele ouvir música era um prazer, quer dizer, e ele não achava que estava perdendo tempo. Era um prazer. E hoje, toda regra tem exceção e existem exceções. Mas hoje a moçada não ouve música. Porque tocar, você tem uma caixa de ferramentas lá, né? Que é mais ou menos igual para todo mundo. Não tem, toca um pouquinho mais rápido, toca um pouquinho mais devagar, mas as ferramentas são as mesmas. O que faz a diferença é como e o que a gente ouve. Porque é isso aí que vai refletir na nossa personalidade musical, no nosso som, né? Eu ouço diferente de você, portanto eu toco diferente de você. Desde sempre eu fui louco pela música, inclusive tem um vídeo de videocassete que foi passado para DVD. Eu naqueles andadorzinhos, tava quieto na minha, meu pai pega o baixo e eu saio louco atrás do baixo. Tem gravado isso, porque o meu pai, na banda de forró, já chamavam ele de Pipoca. Ele ia, eu acho que é por causa do cabelo, e sempre perguntava, cadê o Pipoquinha? Então, filho de Pipoca, Pipoquinha é. Você começa a tocar porque você se apaixona pelo negócio. Você
Você não vê outro negócio. Não tem nada na sua frente melhor que aquilo. Na realidade. É isso. Não tem nada melhor. Você fala, pô, você quer tocar esse bagulho, ou você quer virar um advogado, sei lá que porra. Você quer tocar isso, bicho, você troca tudo por aquilo. Você troca tudo. Bicho. Você quer mexer, você quer mexer com aquilo. Um dia sem instrumento é um dia a menos de instrumento na sua vida. É fácil demais você sentir falta quando você não pega o seu instrumento para estudar. E ouvir música, eu ouço música compulsivamente. Eu tento extrair dela, de cada música que eu ouço, o máximo de informações possíveis. Como professor, o que mudou, eu acho, você precisa respeitar o jeito do aluno tocar, as facilidades que o aluno tem, precisa enxergar isso, né? Claro que você precisa corrigir, você precisa auxiliar e direcionar o cara para certos caminhos, mas às vezes você vê que o cara tem certas facilidades. Então, trabalhar as facilidades como você trabalha as dificuldades, né? Não deixar de lado. Então, às vezes, o cara tem facilidade para tocar de um jeito e você quer mudar o jeito do cara tocar, para tocar de um jeito que talvez ele vai demorar muito para pegar ou nunca vai ter um domínio. Então, com relação a isso, você precisa entender o perfil do cara. Acho que Hendrix é um cara muito forte, assim. Claro, Satriani, Steve Vai, toda essa onda dos anos 80, anos 90 de guitarrista instrumental. Eu já quis também ser o Steve Vai, ser o Satriani. A gente passa por todas, até a gente entender que você tem que ser você mesmo, né? E aí é outra busca, talvez eterna, assim, até a gente saber que na verdade a gente está sempre em mutação, né? Você está sempre escutando uma coisa diferente ali, estudando uma coisa diferente, acrescentando. Essa coisa da guitarra, ela é um sonho, né? É aquele sonho se realizando. Mas à medida que eu fui estudando, assim, nos anos, a guitarra no rock é a protagonista, né? Então você cita um monte, eu sou mais fã dos guitarristas de rock do que dos baixistas, né? Então eu comecei a migrar para outros estilos, assim, até porque é onde o baixo é o protagonista. E foi aí também que eu conheci o Jacó Pastorius e caí no baixo acústico também. Então, quando eu conheci pra mim, o divisor de águas dele foi um Jimi Hendrix, né? Pra mim foi o Dave Holland. Quando eu conheci o Dave Holland, falei, meu Deus, é isso mesmo. Eu tinha 17 anos, toquei com o Johnny Alf, comecei a tocar com o Johnny Alf, que foi um dos precursores da Bossa Nova. Eu toquei por 14 anos com ele. Então foi uma escola muito boa, assim. Eu comecei querendo ser o Dave Weckl e no final falei, nossa, ainda bem que ele teve paciência comigo no começo, né? Aí você vai entrando no contexto e vai aprendendo, né? Então eu comecei a misturar as percussões no set de bateria convencional, além dos pedais, aquela coisa, e quis criar, assim, tento criar até hoje ainda um estilo próprio nesse sentido, né? Um híbrido, né? Uma mistura dos dois mesmo. Que nem nessa faixa eu toquei carrom junto à bateria. É uma coisa que eu tenho feito há algum tempo e tem dado um bom resultado, assim, fica diferente, fica uma levada única, assim, porque não é um percussionista tocando carrom e nem um baterista só tocando bateria. É mistura mesmo, elas se completam, assim, né? Eu acho que os bateras mais legais, principalmente solo, assim, são os bateras que pensam melodicamente, né? Pensa na melodia, não pensa, aqui eu vou fazer um paradiddle, aqui eu vou fazer não sei o quê. E que eu acho que não é fácil isso na batera. Por isso que tem poucos bateras que improvisam bonito, né? Eu sou batera e eu tem solo em batera, meu, que não dá pra ouvir, né? É difícil, né? Eu sei lá. Por causa dessa coisa, acho que os mais legais pensam em melodia, né? Na batera, um negócio esquisito, né? Assim, de pensar, né? Você fala, tambor, o cara tá pensando em melodia, mas é onde rola, eu acho. O pessoal separa um pouco as coisas, o que é estudo e o que é tocar, o que é se divertir, assim. Então, às vezes, você é moleque, você não tá estudando porque você não quer fazer a técnica, mas você quer tocar. E isso já é um puto estudo, já em si precisa disso, né? Eu sou viciado em música, né? Então eu escuto muita música. Eu escuto de Luiz Gonzaga, Bill Evans, eu escuto Bach, Ravel, escuto Milton Nascimento. Não tem critério nenhum. Mas, tem música, né? Mas só que a questão é que uma vez, uma história interessante, que teve um show de Dominguinhos numa cidade perto da minha, na Bahia, que chama Cruz das Almas.
E eu fui no camarim falar com o Dominguinhos, que eu falei, pô, você toca demais, pô, eu escuto muito, tô começando a tocar sanfona. E aí Dominguinhos falou pra mim, olha, se você tá começando a tocar sanfona, tira tudo que você tiver de Luiz Gonzaga, que já é meio caminho andado. E realmente é específico a sanfona, porque você pega um domínio do instrumento que, com aquela música ali, então não deixa de ser uma referência bem forte. Luiz Gonzaga, por exemplo, né? No caso do ouvido absoluto, eu descobri assim, por acaso também. Comecei a tocar cornetinha lá na fanfarra. E na época eu lembro que eu peguei uma corneta no primeiro dia que eu fui lá, me deram uma cornetinha na afinação em Fá. Então elas têm os harmônicos, são 5 notas cada corneta, né? E eu cheguei em casa e comecei a soprar, então eu fui já decorando as notas, os nomes das notas, né? Então Ré, Sol, Si, Ré, e aí eu fui memorizando aquilo. Então eu já vi que aí eu chegava para tocar depois com o pessoal, eu ficava tipo Sol, Si, Ré. Aí escutava os caras tocando assim bemol, do, mi, sol. Então quer dizer, aí eu já ia memorizando isso. E fui desenvolvendo. Então tudo que eu escuto hoje tem o som de nota musical, eu identifico isso. Só que tá certo que não sei se é pela influência do trompete e da afinação também em si bemol. Então eu escuto em si bemol, só que agora de tanta experiência a gente já escuta. Se eu estou falando com um baixista, tá aí o Gus aí, então se eu estou falando com um baixista, já falo para ele, já transporto para ele, né, no tom dele, um saxofonista em mi bemol, já transporto para ele, mas eu estou ouvindo aquilo que eu aprendi a ouvir, que é na afinação em si bemol. O instrumentista de sopro é o cara que nem você falou, toda banda tem que ter um baixista. Só que quando precisa de trabalho de sopro, você liga pra alguém que você confia, o cara vai lá e faz e vai estar certo. Ainda mais se tiver tudo escrito lá e tal. Agora, não dá pra você ter uma banda e se faltar o baixista, você vai ter que ensaiar pra caramba com os caras. Tal. É mais fácil ter um músico de sopro substituindo como freelancer do que baterista, baixista, guitarrista. Por conta dessa coisa dos arranjos ser escrito mais fácil, o pessoal já tem mais habilidade de leitura. Eu falo e confesso que é muito difícil não ler. Porque o mercado é todo preparado para pessoas que realmente fazem isso, leem. Inclusive é um conselho que eu dou para todos os músicos que estão começando a tocar saxofone, qualquer instrumento, independente se é de sopro ou não. Leiam. Porque o que acontece no meu caso é que eu ganhei um presente divino, que é um ouvido e uma memória extraordinária. Eu trabalho com a Amanda numa banda onde a gente tem um repertório de 400 músicas. Dessas 400 músicas, 200 e tantas músicas têm naipe de metais escritos com vozes abertas, e eu consigo tê-las todas na memória. E a gente tem tanto músico bom, os músicos que vão participar desse CD e DVD são os melhores músicos do Brasil. E eu não preciso falar isso para puxar saco de ninguém, porque são mesmo. A gente tem bateristas aqui como o Alexandre Cunha, que faz turnê na Europa, na Ásia. Tem o Ramon, que toca com todo mundo em São Paulo, é referência de baterista no Brasil. Jaime Pladeval, Bebeto. Beto Kobayashi, que pra mim é um dos melhores guitarristas do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então Campinas precisava desse incentivo cultural que a live está proporcionando pra gente, para mostrar pro Brasil o quanto Campinas é rico em música e em músico. Pega um baixo de 4 cordas, 5 cordas, da mesma marca, do mesmo modelo, você vê que o som do 4 cordas ele é mais aberto, ele tem mais punch, entendeu? E que o de 5 cordas. Porque tem muito aquela coisa também, assim, vamos falar assim, da tessitura mesmo do piano, você na região que você toca o 4 cordas, você deixa a quinta corda grave, você deixa de entrar muito na mão do pianista, que a aguda já está invadindo aqui a guitarra, entendeu? Eu acho que esse 4 cordas central aqui, sabe, essa região, essa tessitura, eu acho que é onde eu fico mais confortável. O cara que ouve esse tipo de som é uma pessoa especial em termos de educação e cultura musical, sabe? Não é qualquer Zé Mané influenciado por qualquer coisa que aparece na televisão, ou no rádio, ou porque é modinha, ou porque é bonitinho, né? Eu tô falando isso aqui, doa quem doer.
Quem tem que doer, vai doer, sabe do que eu estou falando, né? Existe uma coisa que chama arte musical, né? Que vem do céu, que vem de Deus e que é espiritual, e o dinheiro não compra. Antes de tocar, essa pegada, esse som que eu tenho hoje foi muito Nordeste, de ouvir muitas bandas, de ter muita influência por causa das bandas que meu pai tocava, e muita baquetada no sofá, porque eu só tive batera quando eu tinha 15, 16, quase 18 anos. Minha primeira bateria mesmo, minha mesmo, só toquei na bateria dos outros. Então quando eu vim pra Campinas também, que eu vi esse celeiro de música instrumental que no Nordeste tem, mas como era uma fase que eu era muito criança e aqui já tava adolescente, assim, então eu já comecei a me ligar muito nisso aí. A pessoa te dá um roteiro, ela fala do que ela pensou na música, ela diz aquilo que passou na vida dela, você mais ou menos se põe no lugar, tenta passar aquilo o melhor que você pode, e imaginando que quem vai ouvir vai ter que sentir aquilo que a pessoa compôs, porque não é uma composição minha. Então você tem que passar para a pessoa o que aquela pessoa compôs. Então é diferente, bem diferente. Na verdade, tem o lance de você perder uma parte da infância, mas fazendo o que você gosta, que você passa a ter prazer de fazer aquilo, né? Então enquanto a molecada tá jogando bola na rua, tá se divertindo, assistindo TV, jogando videogame, o passatempo e a diversão nossa mesmo era estar lá no instrumento, tocando, descobrindo sons, né? Estudando o método, aprendendo música, pesquisando, ouvindo. Teve anos da minha vida que eu fiquei 12 horas por dia trancado. E essa foi mais ou menos uns 3, 4 anos, assim. Aquele começo assim de falar, não, eu só quero fazer isso mesmo. A minha mãe falava pra mim, não, tudo bem, estuda que eu seguro a onda do aluguel e da comida aqui em casa e manda bala aí. E o começo foi assim mesmo. Eu fiz um quarto acústico só com caixinha de ovo e era o dia inteiro lá tocando. Quando não tava tocando, tava dando aula. Era no interior de São Paulo, né? Até então, em 2004, eu mudei pra São Paulo mesmo pra viver de música, mas de música instrumental, que eu sempre gostei de jazz e no interior não tinha isso, né? Eu tinha que fazer o que tinha lá, que era duplas e outras bandas, mas não era ainda aquilo que eu gostava mesmo, que eu via aquilo, né? Tinha DVD de música instrumental, eu falei, deve ter algum lugar que toque esse tipo de som, eu quero isso pra minha vida. Até que em 2004 eu mudei pra São Paulo. E eu tinha acabei tendo uma rotina muito grande de estudos diários, fazia 16, 18 horas por dia, tranquilo. E sem parar, eu virava. E o que acontecia nesse momento é que às vezes eu ganhava um disco e aí eu tirava o disco inteiro. Eu comecei a tirar discos de Purple, do Iron Maiden, que era a banda na época que eu estava começando a ouvir, tirava todas as melodias, tirava uma guitarra, depois tirava outra. E eu fui vendo o prazer que era conseguir passar isso pro instrumento. Não, ainda não. Ainda tô molecão. Estudo, jogo bola. Madrugada é minha, estudando baixo. Minha mãe só deixa estudar de madrugada. Quer dizer, não minha mãe deixa. Eu que só quero estudar de madrugada. E eu ainda sou moleque. Toda hora eu pego. Passo 1 hora no baixo, largo. Depois venho de novo. E na madrugada que eu passo mais tempo. Que eu vou pra internet e escuto vídeo, sons e procuro buscar coisas novas, tipo na madrugada, assim. Tudo de início, assim, foi autodidata. Meu pai me passava as coisas e depois que eu aprendi esses negócios de solo, improviso, depois eu fui saber o que eu tava fazendo. Fui buscar em vídeos, videoaula e depois eu tive um professor na minha terra, chamado Miquel dos Santos. Ele me deu umas 5 aulas, mais teoria, posição, essas coisas. E aqui eu conheci Nenê Silva, grandes músicos, Pepa, Eric, Escobar. Aí foi maravilhoso aqui, tá demais pra música, graças a Deus, estou no bom lugar. Então a gente tocou esse ano em 2 grandes festivais, que foi na Bulgária e na Sérvia. E na Sérvia a gente teve uma honra de tocar assim, depois, primeiro do Jean-Luc Ponty, né, que também foi sempre uma referência pra gente desde que começou, e depois com o John Patitucci com o Brian Blade na bateria. Então assim, maior responsabilidade mesmo, né. Eu não me esqueço falando de um fato bem recente agora para não ficar estendendo, de um show que a gente fez no festival de Hong Kong, na Baía de Hong Kong, que era um palco que ficava assim,
era pra frente da Bahia, assim, era um palco, você olhava pra frente... Cartão postal. Era um cartão postal e tinha a Bahia de Hong Kong, e tava um dia muito bonito, apesar que ventou um pouco, mas tava um dia bonito, céu, assim. Eu achei aquilo realmente sensacional, realmente me marcou, porque eu nunca esperei, nunca imaginei na minha vida estar do outro lado do planeta e num lugar tão lindo, né, e tão bem tratado em todos os aspectos, né. Toco com a Luísa Posse faz 10 anos. E eu fui convidado por ela para dirigir um DVD dela. E foi uma super responsa, assim, que caiu na minha mão. Daqui a um mês vai ser a gravação, você tem que dirigir, você tem que fazer os arranjos. Chamaram o Paulo Calazans para dividir os arranjos comigo, que é um cara que eu sempre fui um puta fã. E aí eu tava trabalhando com ele, assim. E foi uma... a gente acabou a gravação e saiu um peso, assim, das coisas. Foi um... Tem o trio com o JP, tem as bandas que a gente monta hoje em dia. É pra tocar a música que o trio que a gente chama Trinca, quer dizer, trios de rocks internacionais que ninguém conhece ainda. Esse é o nome da banda. Ou seja, pra espantar o público que a gente não quer mesmo, entendeu? Eu quero tocar um som que eu sempre quis tocar e ninguém quer ouvir, pronto, azar, problema, entendeu? Eu vou tocar. E pra isso eu tenho prazer em comprar meu pedalzinho e ligar e comprar aquele cabo sem solda e tal. Virou meu hobby, que nem colecionar carrinho, né? A música é uma atividade, uma profissão e uma vocação maravilhosa, assim, eu tenho muito orgulho e muita certeza de tudo isso. Eu passo isso para todo mundo que quer ser músico, eu falo, vai ser músico porque é um tesão, é a melhor profissão do mundo. Agora, ele tem muitos descaminhos, essa situação de você lidar com a arte que vira profissão. Porque eu já senti o retorno de você estar num palco e você sentiu o esforço daquilo que você fez e sentiu um sonho realizado. É esse meio termo que tem que chegar um músico legal. Saber de tudo e na hora de tocar, esquecer de tudo que toca. Isso aí tá só é um repertório que você tem, mas que na hora tem que ser o feeling. Você sabe o que você está fazendo, mas você não pensa no que você está fazendo. É que na verdade a gente tem esse conceito de levar a música a sério, mas o fato de não levar a música a sério, às vezes é importante, né? Fazer a música de brincadeira, né? De ter essa relação lúdica com a música. Você vê as sociedades ditas mais primitivas, assim, a música é muito mais presente na vida de todo mundo, né? Todo mundo toca. Você vai em tribo, todo mundo toca, todo mundo dança, todo mundo faz música, né? E ninguém tem uma formação assim de músico, ninguém diz que estuda música, mas todo mundo é músico, né? E quando eu olhei pra ver, era o Andy Timmons, guitarrista que, assim, sou super fã do cara. O cara acho que é uma das referências da guitarra instrumental rock. E aí eu falei, caramba, aí depois eu toquei mais uma música, ele veio falar comigo, ele me citava em tudo que ele falava, em todas as entrevistas que ele deu. E pra mim, assim, eu não conseguia nem dormir, né? Foi pra mim uma grande realização, tocar pra um cara que é uma referência, assim, e ele falou uma coisa pra mim assim, ó, tocar rápido, todo mundo toca. O que eu não escuto, e o que eu escutei na sua música foi acordes que fazem sentido, a harmonia vai para um lugar. Então foi o melhor elogio que eu pude ter, e isso foi uma coisa, Clebão, que essa parte de vamos dizer, de me descobrir, de, que nem a gente falou antes, de ir para onde é fácil para mim. A música foi um objeto de cura para mim. Então a coordenação, a independência motora, a força de se tocar a bateria, de girar a baqueta, de movimentar a perna, curou eu da epilepsia. Então isso foi um divisor de águas. A bateria, o ritmo trouxe a cura para mim. Como eu não era o mais bonito, o mais forte da minha turminha da rua, então não pegava o maior número de menininhas, né? Então eu pegava a menininha que era a minha bateria. Então eu ficava 7, 8 horas estudando, porque eu me sentia completo com aquilo. Eu sempre pensava assim, como é que eu vou fazer pra dizer no baixo o que eu quero dizer, né? Então foi aí que também eu pensei, eu tenho que compor. Eu tenho que criar uma textura que, assim, eu não vou ficar solo de baixo em toda a música, é chato, né? Eu vou criar uma textura para que eu consiga dizer isso. Música é uma linguagem, né? Onde que as notas é o alfabeto. E você vai juntando isso, você vai construindo o quê? Um vocabulário maior. Vocabulário para o quê, no final das coisas? Para você se expressar.
esse então é o sentido de ficar lá estudando mil coisas. Entendeu? De você. Muita gente fala que colocar nota não é errado. Você tem que, o menos é mais. O menos é mais, concordo. Em algumas situações é fato. Só que você tem que estudar para você conseguir conversar com o maior número de pessoas no mundo possível. Você vai chegar lá para um russo, você não vai falar nada de russo, mas você vai chegar lá fazer uma condução de um som que ele conheça. Entendeu? Aí você já tá abrindo ali um diálogo. Eu comecei ouvindo uns caras mais assim, Van Halen, por exemplo, né? Que tinha uma linguagem mais rock, mais assim, raiz rock mesmo. Eu ouvi o Steve Lukather, por exemplo, e saquei que ali tinha alguma coisa diferente. Tinha uma linguagem que não era rock, tinha pegada, tinha a atitude do rock, mas tinha uma coisa diferente. Eu comecei atrás disso, assim, e vi que as influências desse cara eram caras de jazz, né, ouviu muita coisa de fusion, de jazz, e acabei tentando pegar um pouco a linguagem, né, ainda tô tentando, né. Então, assim, as minhas influências são mais ou menos assim, tem muitos caras também, né, desde Van Halen até, por exemplo, o Steve Lukather. Tem um cara, um britânico que eu tô ouvindo bastante agora, que é de uma nova geração, que chama Alex Hutchins, que é um cara também que faz essa fusão assim, né, de rock com jazz assim. Marcus Miller, Jaco Pastorius, Victor Uten, Nathan East, Richard Bona, essa galera toda aí, acho que é indispensável para qualquer baixista, né, que gosta de música instrumental. E os brasileiros também, né, Arthur Maia, Cisão Machado, galera muito... Nico, vixe, esquecendo do Nico, Patitucci, acho que é todo mundo, assim, não tem um que eu falei, não, eu vou estudar esse cara só, né. Eu sempre fui ouvindo todos assim, tentando absorver alguma coisa de cada um. Este tema que nós gravamos hoje nasceu também neste momento, lá em Viena, com o Alegre. E o Alegre também me ajudou muito, foi a primeira pessoa para quem eu mostrei esse tema que a gente fez hoje e que deu aquela força inicial que fala, pô, isso, que tema interessante, que tal, como é que toca de novo, o que é que você está pensando, não sei o quê. Ou seja, tá aí um grande momento da vida. Depois que ele tá com a peça concebida e tudo, o grupo estuda, se reúne e ensaia para estudar a música. Ninguém chega para tocar para si, entende isso? Quer dizer, lógico, a gente tem o grande prazer de estar tocando. Mas a gente vai tocar, em princípio, eu não quero lá e tocar porque eu faço isso ou aquilo no instrumento. Não, eu estou a serviço da música que está sendo concebida. Na verdade eu componho sempre pensando nas pessoas que vão tocar, né? Quando eu componho alguma música ou faço algum arranjo de alguma música, na minha cabeça eu fico aqui sempre imaginando um cara tocando. Ah, legal, tá, o Cuca Teixeira toca assim, o Igor toca do outro jeito, o Pepa toca do outro jeito, né? O Miguel Assis toca do outro jeito, o Júnior Vargas toca, pá, é o cara pra tocar isso aqui, né? Então vem na cabeça assim, é o cara tocando com o outro que vai dar aquela liga, pá, aí aconteceu isso que aconteceu aqui. Né? Meu atual trabalho com o Cirque du Soleil é uma grande realização, porque meus filhos eram mais fãs do que eu antes de eu entrar, né? Quando eu ingressei na companhia e até comentei com o Jaime poucos dias depois que eu já estava lá, da surpresa que eu tive com relação ao tratamento, o tratar o artista, entende? Porque eu estou tocando há 31 anos, eu acho, 32 anos, eu nunca tive um tratamento como artista como eu tenho lá, entende? Tive um tratamento excelente aqui também no Brasil, já estava muito satisfeito e muito feliz, mas quando a gente fica meio que acostumado com muitas coisas, e na maioria das vezes a gente fica meio anestesiado também, faz vista grossa com uma porção de coisa, né? Não só com relação à produção geral de eventos, enfim. E quando eu cheguei lá eu fui tratado como artista como eu nunca tinha sido tratado antes. Eu sou muito exigido também, da mesma maneira que eles me colocam todas as condições necessárias para que eu possa fazer um bom trabalho, eu também sou exigido à altura. Então, mas isso é bom. Eu gosto de desafios, entende? A bateria de rock eu encostei cedo. Tem uma família da minha mãe de Passo, no sul de Minas, e tem uma lanchonete e a gente ia comer hambúrguer na lanchonete. E tem a Elaine, a lanchonete era da Elaine, chamava Eliela a lanchonete.
E um dia de tarde eu fui comer hambúrguer, molecão mesmo, aí 15 anos, 16 anos. E pô, colocou aquele som do Canal 100, Milton Banana Trio, né? Eu comecei a ouvir aquilo lá e falei, cacete, cara, som, esse é o som, bateria é isso, não é aquela, não é aquilo, é isso, bateria é isso. E comecei já a correr atrás disso. Comecei a correr atrás disso daí. E era um treco justamente, você fala, nunca vou conseguir tocar esse samba de chimbal, esse samba fechado. Nossa, impossível, como é que eu vou tocar isso, cara? E acabei conseguindo, mal é mal. Né, na música popular. E aí uma coisa puxa a outra. Você começa a ouvir o Milton Banana Trio, você vai também ouvir música americana boa, você vai ouvir jazz. E aquilo não adianta, aquilo lá começa a entrar dentro de você e você começa a ouvir música. Meus pais saíam à noite, sábado à noite, né? Os pais saíam, né? Aí eu pegava, bicho, colocava Glenn Miller, o som de orquestra, né, bicho? Montava a batera. Tinha até o reflexo do espelho da janela, né? Aí eu punha um smoking no meu velho. Porra, metia um escão e metia na Garhard, né, bicho? Metia na Garhard. E aí, isso inclusive que eu acho que dá esse subsídio, que a gente tá até falando lá do menino lá da tercina, de se aprender, pegar o trato, ouvir, né? o trato do negócio que inclusive para batera eu acho que é o mais importante, né? Não adianta você ser um super solista, quebrar tudo, coisa, e não ter não dar um conforto, né? Não dar suporte pro grupo, né? Só de ver o Helder falar, e você sabe que ele falou do cara que vai estar aqui amanhã, ou do cara que já gravou, e você vê que isso é um registro de um período da música que rolou aqui na cidade, e que talvez se não fosse um treco desse ia passar batido, e depois o nego não ia saber que isso aconteceu dessa forma. Então assim, tem uma importância, para além de toda a importância artística que é incrível, né? Você juntar esse tanto de gente tocando, cada um fazendo a tua praia. Então o Samara vai para essa onda do Art Blake, do Milton Banana, do Samba Jazz e tal, e o outro cara vai fazer outro negócio e assim por diante. Além disso tudo que é fantástico, você tem um registro histórico assim que é inestimável o valor disso aí, que daqui a 50 anos o neguinho vai olhar e falar, cara, isso aqui, se o cara não tivesse feito e tal. Então eu acho que é fantástico, assim. Eu lembro que quando eu comecei a entender um pouco, começar a estudar, entender o que era um acorde, que eu fiquei assustado com meu pai, porque eu não tinha noção do quão complexo era o que ele estava fazendo. Aquilo era tão natural, né, no meu ouvido, assim, que eu achava, nossa, isso aí que relax, né. Ele toca fácil, assim, então eu via ele tocando assim e falava, isso é tranquilo, né? Quando eu comecei a entender um pouco, falei, opa. Eu tenho uma sensação uma sensação musical. Às vezes eu fico fazendo só um trabalho musical, né? E aquilo, pelo menos para mim, ao invés daquilo por ser muito específico e de você insistir muito naquilo, para mim, ao invés daquilo ficar cada vez melhor, aquilo para mim não fica cada vez melhor. Quando eu saio daquele trabalho, vou fazer outra coisa e volto para aquele, eu acho que eu volto melhor. Legal. Então, oxigena, né? Dá uma... eu acho que esse fato de fazer várias coisas, eu acho que você traz de cada um deles uma contribuição para o outro, né? E fica um diálogo de linguagens musicais até, que se acaba involuntariamente forjando uma coisa diferente. Eu já toquei em vários gêneros, desde tchá-tchá-tchá, candomblé, ao gospel, ao pagode, ao sertanejo, e graças a Deus não tenho nenhum preconceito quanto a isso, e adoro todos os ritmos, assim. Tenho esse dom aí de gostar de tudo, assim, porque tem gente que fica meio marcado naquilo, assim, eu já não tenho isso, assim. Se a música é boa e o som tá rolando, é ali que eu quero estar, assim, para tentar até aprender muito mais de tudo ali. Desenvolvi trabalhos como arranjador, né? Então pipoquei em várias produções de CD, escrevi por algumas temporadas para a Orquestra Sinfônica, né, de Campinas na época do Benito, foram 3 temporadas, né?
Em uma delas a gente montou um grupo que foi para o Japão. Foram 2 grupos, na verdade, um grupo de percussão, né? Que foi um projeto muito interessante, foi um naipe de percussão, um naipe de percussão brasileira, né? Para tocar, fazer uma apresentação conjunta com um grupo de taiko. Estudei com um professor de piano também que era um maestro. Então ele me ensinou a olhar para o piano e enxergar essas possibilidades de harmonia rítmica, de baixo, de melodia, de como distribuir isso daí. Então foi uma escola muito importante para mim nesse sentido. E aí fui começando a desenvolver no piano nesse sentido. Mas dentro de mim, assim, um tempo isso para mim foi um pouco confuso, né? Porque eu ficava nessa coisa de fazer muita coisa, de querer ter um trabalho meu, solo, e fui me descobrindo que eu curtia mais acompanhar do que ser um grande solista. Grandes músicos, bicho. Eu tenho uma felicidade muito grande de estar trabalhando com essa banda e o nível de musicalidade que os músicos têm, assim, saca? Eu tava falando ali na técnica ali que é o All-Star, saca? É a negada, assim, selecionada a dedo e, poxa, é muito fácil, assim, trabalhar com a banda, porque você olha pra um, no olhar você já sabe o que o outro tá querendo falar e fez assim, ó, o outro já entendeu, então já tá tudo certo. A Black Dog é uma banda muito diferenciada. Eu tenho 15 anos que eu toco na noite, assim, essa é a banda mais diferente, mais emoção, mais veia, mais gueto, como o Bruninho disse, essa é a forte, é pé no chão, essa banda é diferente, assim. Participação no Campinas in Concert acendeu deu um toque pra gente de compor todo mundo junto, né? Então, uma coisa muito especial que aconteceu com esse tema que está no DVD do Campinas in Concert é que pela primeira vez a gente tem uma música feita com uma pitada, com um toque de cada um dos integrantes. O Jogada Brasil é formado por mim, né, pelo Beto Kobayashi, né, que é o guitarrista, Vitor Marcelos na bateria e Michel Cury no piano. Você percebe que o que interessa é o processo. O processo de pensar tudo isso, o processo de conhecer um monte de gente, ou tocando, ou dando aulas. Quer dizer, as conversas que você teve, quer dizer, é uma combinação, tá? Não tem outro jeito. Eu, assim, se eu fosse falar de coisas marcantes, eu teria que falar de coisas ou excepcionalmente boas ou excepcionalmente ruins. Eu prefiro pensar no processo. Eu acho que todos os estilos são criados por Deus, são espirituais, são bons. O que não tem bom é gente executando às vezes, né? Às vezes acontece. Mas todos os estilos de música são bons. E eu gosto. Eu gosto do Jorge Duque, sabe? Cantando, tocando piano. Né? How we do, sweet baby. Pô, eu acho aquilo lindo, cara. Aquilo, sabe, de verdade, cara. Falando aquela coisa da identidade, né? Que a gente se identifica tanto musicalmente quanto pessoalmente, né? Com um determinado jeito de tocar e também daquela coisa da figura humana, como a gente conversou agora há pouco sobre a gente tem que estar junto de gente que a gente tem uma coisa leve. Esses caras são light, cara. Esses caras são meus parceiros. Pra mim, falando como músico, que aconteceu muito mais vivenciando do que fazendo essa pesquisa de ouvir. Então, por exemplo, eu aprendi muito tocando com eles. Quando a gente montou o projeto All Tracks, que a ideia inicial era de, vamos soltar as notas aí. Acho que, vendo a história de cada um, você vê que cada um começou tocando, começou entrando na música por pontos diferentes, né, diferenciados. Um gosta mais de black, outro, de repente, gosta mais de fusion e tudo mais. Eu e o William tem um gosto parecido, né? Mas o jazz, eu sinto que ele foi entrando aos pouquinhos, assim. Não foi uma coisa que eu forcei. O nome All Tracks, né? Todas as faixas, né? Veio do cantor também, um amigo nosso, Cezão. A gente ia formar o quê? Formar uma banda, tocar o lado B da coisa, né? Tocar... O pop lado B. O pop lado B. Aí esse cara veio, o que vocês acham de All Tracks? Todas as faixas, tocam de tudo, estilo meio fio. Legal. Aí ele vazou, né? Ele vazou, né? Amigão, César. Vazou, né? Adquirimos o nome, né? Ficou All Tracks aí, né? Tem tudo a ver o nome também, né? Que a ideia de se tocar várias coisas, né? A gente, na verdade, não montou um projeto instrumental de música brasileira, um projeto instrumental de jazz. A gente montou um projeto que a ideia é de tocar tudo mesmo, né? Tocar música instrumental, né? Apesar de estar tomando um pouco uma direção mais do fusion, mas assim, acho que se a gente,
compor um tema em uma bossa, a gente vai mandar bronca, vamos... Mas acho que esse caminho que tá tomando é mais por causa da influência de cada um do que é uma coisa proposital, né? Nós vamos fazer isso aqui. Ver um pouco de cada um e dar... É os estilos, que nem o William e o Denis são muito parecidos de estilo. Acho que o Narduce, que é o melhor bom gosto é o Narduce. O Narduce chega e coloca as coisas. Não, ó, o que vocês acham? Um cara musical. Eu sou cara torto, os caras brigam comigo, gosta de tortar. Ô Paulinho, Paulinho, fica no meu pé. Falei, caramba, deixa eu tortar aqui, pô, né? Até a gente, né, no meio da gravação, a gente com lava num canto do estúdio e fala, bicho, você tem noção que nós estamos num puto estúdio, com os caras com uma experiência gigantesca aqui dentro e estamos gravando instrumental, velho. E detalhe, um tema nosso ainda, entendeu? Então a gente está muito contente, muito feliz mesmo, assim, muito feliz mesmo. Que independente se é instrumental, se não é, se é um festival de música, se é só músico campineiro, se é só brother e tal, isso é uma realização e a coisa que eu mais admiro é isso, cara. A gente que consegue fazer um negócio pro bem e pra coisa funcionar. Eu sempre pensei nisso de organizar as pessoas da cidade, mostrar para os outros o que a cidade tem, porque muitos casos as pessoas nem sabem que elas existem. Normalmente são músicos que estudam muito, tocam muito, mas geralmente se escondem, assim, ficam nos seus quartos, nas garagens, ensaiando e não aparecem, assim. Essa é uma oportunidade incrível, assim, que vocês estão conseguindo fazer e oferecer para as pessoas de não só elas se mostrarem, mas para as outras pessoas conhecerem o que a cidade produz. Os músicos importantes da cidade, os projetos que estão nascendo nessa cidade. Isso é muito importante. Eu fiquei impressionado, assim. Quando eu recebi o e-mail, eu falei, claro, lógico que a gente vai participar. Mas eu, quando vi a lista das pessoas que iria tocar, eu entendi qual era a linha de raciocínio, qual era a lógica daquilo. E é como uma foto mesmo. Então acho que esse projeto traz um momento, mas essa cena de Campinas, para todo mundo que viveu aqui ao longo desses anos todos, faz muito sentido. Eu acho que isso aqui vai ser um marco muito forte. Quer dizer, é um negócio de extrema qualidade. Quer dizer, com todo mundo tocando aqui muito bem, várias idades, várias tendências musicais, entendeu? Tem de tudo aqui, entendeu? Então, e de altíssima qualidade. Todo mundo aqui sabe tocar. E eu acredito que o Campinas in Concert seja uma espécie de revolução cultural da música campineira, cara. Seria muito bom ter tido isso há um bom tempo atrás, porque esses artistas, né, antigos, tal, eles poderiam ter mais... Eu diria que se esse fosse o 30º Campinas in Concert, né, tendo um por ano, de 30 anos para cá, Campinas teria uma outra imagem, né, no mundo até, acredito, porque tem muita gente boa que saiu daqui que foi se projetar no mundo. Kleber, eu tô achando que você é um maluco. E ainda bem que existem malucos como você, ou como você e sua equipe toda, para abraçar uma ideia gigante dessa. Isso é muito legal, é o que a gente precisa, é o que a gente sente falta, e de repente cá estou eu fazendo parte dessa ideia. Eu me sinto muito agradecido, realmente, um convite maravilhoso, e estou torcendo muito para que isso seja aí apenas o começo de tudo isso que você quer realizar. O que a gente fez hoje aqui eu não vou esquecer nunca mais, eu estou feliz demais, foi um dos melhores momentos da minha vida. Produzir uma música tão bonita como a do Marcelo e com amigos tão queridos, assim, isso ninguém vai poder tirar isso de mim. O mais legal de tudo é o que eu acabei de fazer hoje. Isso para mim é bastante importante, porque eu acabei de fazer. Isso está vivo e assim, até amanhã eu vou estar com isso, e amanhã a gente vai tocar de novo, e até domingo eu vou estar com isso. Quer dizer, é isso que está vivo agora, né? Quando você me ligou para falar do projeto, eu desliguei o telefone e eu fui tocar guitarra. E eu fiz a música pro projeto em meia hora. Ela veio assim. Quando eu acabei de fazer a música, eu já tinha, conheço o Du há muitos anos, ele já gravou comigo, já toquei com ele. Eu vi o Du tocando essa música. E o Bruno
A gente tocou muitos anos numa banda de blues junto. Então eu falei, pô, é esses caras. Pô, é uma honra, assim, né, ter participado desse projeto. Com todos os nomes, né? Pô, toda a galera aí, 4 né? gerações de grandes músicos importantes pra cidade. Né? Muito legal. E... é uma coisa acho que nunca aconteceu, isso nunca aconteceu aqui, né? É inédito. Tanta gente quanto são mais de 60 músicos envolvidos, tudo. Fazendo Pô, história na maravilhoso. cidade, né? É um marco na cidade. Pode ter certeza. E essa oportunidade de fazer música instrumental, né? Que é muito difícil. A galera faz, cada um produz o seu trabalho e tal. Mas essa junção de todo mundo, assim, é um negócio muito legal, né? Eu nunca participei de um trabalho desse nível, de música instrumental, num estúdio como esse, num lugar como esse aqui, com uma equipe técnica como essa daqui. Já gravei em outros lugares, mas pra mim, se eu pudesse falar hoje, o trabalho mais importante que eu fiz na minha vida foi esse daqui. Sinceridade. Agradeço muito essa receptividade de vocês. Porque o propósito aqui não é nem a fama e nem o dinheiro. O propósito é o prazer de tocar, é o prazer de estar com amigos, de conhecer gente, de conhecer um estúdio maravilhoso que nem esse daqui, com uma equipe maravilhosa que nem foi essa daqui. Pra mim hoje foi um dia muito especial, assim. Eu tenho muito que agradecer vocês e galera aqui que a gente fez um som junto. É um prazer estar aqui com vocês. Pô, achei sensacional, né? Porque música instrumental e todos nós aqui, né? Os músicos. Eu acho que é um registro muito importante dessa época, do que a gente tem tocado aí, do que tá rolando. E até esse quinteto que a gente tocava lá na Batataria, né? A gente tocou 1 ano lá, eu acho, 1 ano e meio, não sei. E, pô, tava bem em cima, tava bem redondo o som, e é legal poder ter essa oportunidade de ter esse registro aí, né, desse período que a gente viveu aí. Primeiro, falar de mim, assim, acho que pra mim a responsa, a camisa pesa pra caramba nessa hora, assim, né, porque tocar com os caras, assim, fazer um som é difícil, assim, pra mim que tô chegando agora, ainda não tô acostumado muito com essa linguagem, assim, mas é um privilégio e, pô, participar desse projeto, assim, registrar o momento, que nem o Pezinho falou, que eu tô vivendo, que todo mundo tá vivendo, assim, privilégio demais. E sobre o projeto, assim, mais geral, eu acho muito massa, assim, porque nunca vi uma coisa assim acontecer aqui em Campinas. Cara, eu acho que a galera já falou bastante, eu concordo, é fantástico mesmo, tem que valorizar o pessoal. Hoje no Brasil o interior está crescendo muito, principalmente o interior de São Paulo, né? Que hoje você monta um grupo, você toca no interior, bicho, você faz turnê no interior, tem muito lugar para tocar mesmo, realmente. Não tem mais esse negócio só de Rio de Janeiro, ou só de... enfim. Então é muito legal valorizar o músico do interior e mostrar realmente tudo que está sendo feito, né? Que a música instrumental, muita gente pode ter achado que já está meio morrendo, não sei o quê, mas é questão de procurar, né? Então, hoje em dia esse DVD vai servir, esse projeto vai servir para mostrar para a galera que tem muita gente aqui em Campinas fazendo esse tipo de som, se dedicando a fazer essa parada. Eu vejo com bons olhos, lógico, porque não é fácil. A gente que está no ramo da música, né? Eu, além de ser músico, empresário também, sabe da dificuldade de você ter uma estrutura desse tamanho aqui, né? E você ainda ousar ainda um projeto desse, né? Fazer um projeto desse que em prol dos músicos de Campinas, entendeu? Que é uma coisa inédita, uma coisa que ninguém fez, sabe? Quantos anos eu estou aqui? Estou aqui mais de 31 anos. Nunca teve uma pessoa assim que ousasse fazer um projeto assim, valorizasse a música campineira, né? Então você conseguiu reunir pessoas nesse projeto que tem uma importância musical muito grande aqui na cena musical, em especial de Campinas, né? Você trouxe aqui gente como Jaime Pladeval,
sabe? Gente como o Nenê, gente como o Bebeto, né? Assim, esses caras deveriam ter um espaço, uma oportunidade de um reconhecimento, os quais infelizmente eles não têm, né? Por conta dos problemas culturais que a gente tem vivido no Brasil em relação à música, né? Tal. Então eu estou muito feliz de estar podendo, de poder ver isso aqui tá acontecendo, né? Eu estou participando, né? Eu sou um menino. Esses caras são os meus inspiradores. Quando eu recebi o convite, né, para participar desse projeto, eu fiquei, nossa, que legal, né? Aí aí foram falando as outras pessoas que iam participar desse projeto. Eu falei, nossa, aí tá legal. Aí bateu um frio na espinha, assim, porque a gente se enxergou no meio das pessoas que a gente sempre ouviu, no meio das pessoas que a gente sempre admirou, né? Grandes mestres da música instrumental da nossa cidade. E de repente tá num projeto junto com esse pessoal foi uma baita de uma honra. Cara, pra mim é uma felicidade muito grande estar participando desse projeto, porque além da importância, é um prazer muito legal estar participando de um projeto onde eu tô vendo grandes artistas da música instrumental aqui da cidade, quando eu cheguei, que eu via muito tocar, saca? E desde pessoas que praticamente têm a idade que eu tenho tocando, tá dividindo o CD e o DVD desse projeto com pessoas que eu tenho 30 anos de idade, o cara já tem 30 anos tocando batera, saca? Sem contar que é um projeto que, poxa, a live tá fazendo, dando, pra mim é um presente pro Brasil, porque hoje em dia ninguém nem tá fazendo muito isso, saca? E tá sendo muito importante porque é pra Campinas, cara, que é um cenário de música instrumental muito grande, que pô, a galera sabe e pra quem não sabe precisa saber disso. Pô, pra mim tá sendo uma honra, desde quando o Elton me falou do projeto, eu já fiquei maravilhado como uma pessoa como você pode ter uma ideia assim. Muito obrigado e parabéns por isso. São poucos, quase ninguém faz isso e estou muito feliz estar no meio de grandes músicos lendários nessa história. Eu acho que é um divisor de águas mesmo, esse projeto aqui, assim, é antes dele e depois dele, porque isso com certeza vai influenciar muitos músicos daqui, da região toda, do Brasil, mas com certeza da região principalmente. O pessoal vai falar, nossa, caramba, tem tanto músico assim, eu não conhecia, ou quero ser igual, né? Então isso vai influenciar bastante. E isso só vem a fazer crescer a música aqui na região, e eu achei sensacional, estou super feliz de ter participado. Um espaço como esse, é muito difícil ver alguém abrindo as portas para fazer um projeto como esse para música instrumental. É tudo que o músico quer, é tocar. Eu acho que demorou para acontecer e tem muito músico bom, tanto que ficou gente de fora. Você falou, citou alguns nomes para mim, e são caras que eu falei, mas isso não dá, tem que fazer um por ano durante muitos anos para conseguir. Participar desses projetos para mim é tão realizador e para mim é um aprendizado de tão grande importância assim que é imensurável e extremamente prazeroso. Eu falo para eles que eu nunca tinha passado por uma experiência dessa parte de criação de música instrumental. É a minha primeira música instrumental que eu tô gravando. E eu toco há 10 anos. Então, e para mim foi tão especial que eu não quero parar, né? Que daí eu falei pra ele, nossa, saí daqui do estúdio outro dia, mandei a mensagem pra ele, falei, cara, me manda isso que eu quero escutar, eu tô com saudade da música, porque é fantástico. É um projeto ímpar, inédito aqui em Campinas, que eu tenho certeza que vai ter o 2, o 3, o 4, porque esse já deu certo, com certeza. É um projeto revolucionário, eu diria, aqui em Campinas, que nunca teve. O grande marco da diferença, da relação dos músicos com a cidade vai ser esse projeto Música de Campinas. Tanto é que você tá abordando gerações diferentes e você é o primeiro cara que teve essa ideia, né? Então calcula os anos aí, tá? 40 anos. 40 anos para surgir um projeto desse, quer dizer... E aí no caso eu tenho que falar de você, que é o autor do projeto, quer dizer que você tem uma história, né, com música, e como músico, como produtor,
E de repente você teve a sacada. O Campinas in Concert, ele abriu essa porta para mim, conhecendo esses gênios, essas pessoas maravilhosas, parceiros mesmo de trabalho nessa área musical, pessoas que estavam aí para ajudar no que precisava. A participação nesse projeto me enriqueceu muito como profissional, como pessoa, como músico e com certeza pela vida inteira. Obrigado. Acho que falar sobre o Campinas in Concert é falar sobre um projeto atemporal, que marca uma época, mas que sempre vai ser importante. Mas eu acho que a maior riqueza disso, fora a música, é o documentário que foi feito e mostra toda a história, toda a trajetória e como as coisas estavam relacionadas umas com as outras. A figura do Clebão, acho que é imprescindível, acho que outra pessoa não conseguiria produzir um projeto desse tamanho, com todas as dificuldades que tiveram, e ter credibilidade para trazer todos os artistas que vieram aqui. O fato da gente querer fazer, acho que esse projeto também vem do nosso amor pela música. E assim, não só do Kleber, mas de todo mundo que estava participando aqui. As pessoas não estavam aqui meramente por trabalho, mas sim por acreditar na música, nesse lance cultural que foi feito aqui dentro. O grande lance do Campinas in Concert é não só ser uma vitrine, um trabalho cultural, mas que eles possam se conhecer também. Porque muitos não se conhecem, não conhecem o trabalho dos outros. Falar do Campinas in Concert é uma coisa ao mesmo tempo simples e complexa, né? É como fosse um grande quebra-cabeça que foi se juntando. Esse nome já existia na minha cabeça há 2 anos, eu não tinha muita ideia de que evento que eu ia fazer. A princípio eu ia fazer um evento normal, uma grande festa com um grande artista, uma coisa cultural para a cidade, mas aí depois eu achei que seria uma coisa muito efêmera, porque depois que passasse esse festival, as coisas simplesmente não iam acontecer mais, e como um evento normal. E deixei esse projeto guardado e fui amadurecendo. Consequentemente, quando nós estávamos já com a gravadora funcionando aqui na Live Music, houve a ideia de, por ter uma estrutura própria, a partir desse momento, de não depender tanto das pessoas num projeto tão grande como foi, aí a ideia começou a se formatar com mais clareza. Mas o grande barato do Campinas in Concert, que eu gosto de frisar, que pouca gente sabe, que tudo começou pela vontade de juntar 3 grandes amigos que foram muito influentes na minha vida. Quando eu era garoto, que eu toquei muitos anos também, antes de virar produtor, virar empresário, eu fui guitarrista durante mais de 10 anos e tive minhas referências como todo mundo. Mas independente das minhas referências muito longe de mim, eu tinha 3 amigos quando eu tinha 14, 15 anos que tocavam juntos e que nunca tinham gravado juntos, que é o Alex, o Pepa e o Zé. E me deu a vontade de, com a estrutura da live, fazer, vou juntar os caras para gravar. Mas em cima disso eu vi que tinha tanta gente que poderia florir, rechear esse cenário todo, e no final da história eu achei que era melhor, vamos começar a chamar as pessoas e ver o que as pessoas acham. E eu senti uma comoção pela necessidade de mostrar que Campinas para o mundo é uma cidade, um celeiro de artistas riquíssimos, de músicos geniais. Então não tinha como chamar um, chamar 2, e o projeto começou a tomar uma forma tão grande. Nós finalizamos o Campinas in Concert com 65 músicos tocando em 20 faixas aqui dentro da live. Nós filmamos tudo, e por incrível que pareça, o que mais deu trabalho para finalizar a produção foi a edição do making off das entrevistas, de tanta riqueza e tanta emoção que eles falam, que houve, que aconteceu na hora que eles falaram. Tanto que vai estar um pequeno link no DVD, mas nós vamos subir tudo para o YouTube, que vai ser uma coisa muito legal para os músicos, quem vem antes, quem vem depois, saber o que pensa, porque algumas coisas em comum, esses grandes artistas, esses grandes músicos colocaram aqui em pauta. A necessidade de uma reforma cultural muito forte, principalmente na nossa cidade, que é reflexo já de um país. Ao mesmo tempo, você pega assim, as coisas comuns no sentido de dedicação, todos estudaram muitos, cada um encontrou o seu caminho para chegar no seu virtuosismo, mas uns foram estudando mais, outros foram tocando, uns com ouvidos absolutos e memórias fotográficas com música, outros com uma concepção de composição maravilhosa. E aí você vê que a história de Campinas é extremamente rica.
Eu tenho muito orgulho de ser campineiro. Eu morei 10 anos em São Paulo, fui empresário de grandes bandas no tópico comercial, mas eu até brincava com meus amigos de São Paulo, trouxe para Ponte Preta até hoje, né, uma caquinha de Campinas. Então a nossa raiz é muito forte. E o mais legal do Campinas in Concert é que quando eu comecei a convidar, desses 65 músicos, eu posso dizer que quase todos são amigos de 20, de 30 anos, e todos vieram com a alma aberta para poder dar sua contribuição e sua genialidade no trabalho. Não vieram pela estrutura da live, não vieram pelo marketing, pelo que pode acontecer no futuro dessa semente, e sim pela amizade, pelo carinho com o Clebão, as maluquices do Clebão, como eles falavam. E eu estou muito feliz de ter, junto com a minha equipe, junto com o Gus, que coproduziu comigo, com o Matheus, que fez a direção maravilhosa de imagem, com os estresses que deram, porque imagina juntar 65 músicos, toda a burocracia documental, mixar, masterizar, gravar, cada um gravando de um formato. Teve gravações ao vivo com a sala totalmente cheia, pegando tudo, teve gravações que foram meio overdubs, teve vários formatos, então, e cada um com uma linguagem, um jazz tradicional, uma música mais livre, o outro mais pro lado do rock, mais com pegada progressiva, cada um trouxe a sua influência. E o que vai marcar tudo é saber que as futuras gerações vão ter um documento, não apenas um festival, que é o que o Campinas vai se transformar num festival, mas a base do festival está fincada na pedra, que foi esse DVD, esse CD, que conta a história de 40 anos da nossa música, 4 gerações. Nós temos o Pipoquinha com 16 anos, último da fila da idade, e o Bebeto von Büttner com 68, um dos maiores pianistas brasileiros, tocando. E muitos desses músicos foram alicerce para esses mais jovens que já estão no projeto, que vão ser alicerces para outros. Então acho que nós podemos ver aqui que nós ressaltamos o passado, confirmamos o presente e plantamos uma semente para o futuro. E outra coisa muito fundamental que eu queria dizer é o seguinte: nada seria possível, independente de toda estrutura, se todos não tivessem um feedback de gostar de música instrumental, de conhecer historicamente, musicalmente. Todo mundo que trabalhou aqui no projeto, mesmo na parte técnica, teve muitos músicos. Então a conversa sempre foi feita num alto nível em relação à concepção musical, em relação às histórias, às tendências, às formações, às influências. E sem esse feedback de informação de quem realmente ama a música e viveu a música, como eu, como o Gus, como todos os músicos maravilhosos e virtuosos que vieram, nada disso seria possível, né? Eu até falo, eu comecei a minha vida pensando em ser um grande músico instrumentista, mas eu sou um cara extremamente acelerado, eu não conseguia ficar escutando horas e horas, minha cabeça é muito longe. Em um determinado momento, mesmo com o prazer de tocar, eu achava que valia a pena trabalhar um pouco o outro lado e usar tudo isso que eu vivi, porque eu sei o que o músico sente quando improvisa, eu sei como é que funciona a cabeça de um artista, e eu podia contribuir de repente muito mais em parceria com eles do que simplesmente deixar a causa. E o Campinas in Concert vai ser uma coisa cada vez maior para o futuro, que a cidade merece, o mundo merece saber que aqui são um celeiro, como eu já disse, de grandes músicos que acompanham grandes artistas, como o Pepa acompanha Fábio Júnior, Toquinho, o próprio Zé tocou no Heartbreaks em N grupos, o Alex acompanha o Johnny Alf até o final da vida dele, o Ramon toca com a Luísa Posse, e é muito orgulho, porque assim, são músicos de padrões internacionais, Alex Reis do Circo de Soleil, o Alexandre Cunha tocando pelo mundo inteiro, conseguindo mostrar sua música instrumental, Elton Dias indo para a América do Sul fazendo o seu som instrumental, e saber que com toda a dificuldade cultural do país existe ainda vertentes nobres e com muita dignidade. Eu queria agradecer a todos, eu estou muito feliz de ter realizado o Campinas in Concert. Muito obrigado.